Fala, cartolescos! Durante essa semana tivemos o início da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana. E pois é, galera, o que era pra ser um início de mitadas, acabou se transformando em um início de cagadas. O que foi esse desempenho péssimo dos times brasileiros na estreia da Libertadores, hein? Cara, de todos os 7 times brazucas, só o Atlético Mineiro saiu com a vitória. E uma baita vitória com direito à goleada. Já na Sula, os brasileiros foram bem. Tivemos exceções, é claro, como por exemplo o Corinthians, que empatou com o Racing do Uruguai, que é um time horrível, diga-se de passagem. E o Cruzeiro, que empatou no Equador, mas dá pra relevar porque o time tava praticamente reserva, por conta da final do estadual e tal. Bom, dito isso, agora chegou a hora de conferir o desempenho dos nossos times. Então bora lá, começando com a Libertadores. Lembrando que sempre em todas as rodadas eu vou mostrar o resultado dos nossos dois times, o principal e o dos desafios. Nosso time principal foi bem aquém do esperado. Não começamos bem a temporada. Fizemos jus ao desempenho brasileiro nessa primeira rodada. Esperando que eles fossem mandar bem, eu escalei o time só com jogadores que atuam nos times brasileiros. A ideia inicial era escalar um time com a base sendo formada por jogadores do Palmeiras e do Flamengo, que são os favoritos ao título. Eis que horas antes de começar os jogos, recebi a notícia que o Verdão iria pra campo com um time completamente reserva, pensando na final do Paulistão contra o Santos. Essa informação quebrou minhas pernas, pois agora, sabendo que o time é reserva, ao invés de 3 jogadores, eu reduzi pra um jogador só do Palmeiras. Ainda bem que eu fiz essas trocas. Por conta do risco da partida, eu já estava pressentindo que o caldo ia entornar pros comandados do Abel Ferreira. E dito e feito, o Verdão só empatou graças a um gol do Piquerez que veio do banco. O nosso time foi pra campo dessa maneira. E a nossa pontuação foi essa merda aqui. Bom, vamos por partes. Vamos começar pelo que deu errado. O nosso goleiro negativou, toda a nossa zaga perdeu o SG, o nosso meio foi razoável, mas essa lesão do Lucas logo no primeiro tempo ferrou demais com tudo. Ele fez 0 pontos, cara. E pra fechar com chave de ouro, ou melhor, com chave de merda, olha o nosso ataque, cara. Simplesmente inacreditável. Pedro Pedroso fez a parte dele. Um golzinho de pênalti. Ali tranquilo, deslocou o goleiro, bem suavinho. Já o querido Júnior Santos negativou quase 3 pontos, velho. O que fez nada, só mandou bola na trave. O protagonismo do Atlético ficou todo com o Paulinho, que fez 2 gols ali e tal. Beleza, né? Não tem como ficar pior, né? Tem. E se eu disser que eu ia escalar o Paulinho, mas quando eu soube que o Flaco Lopes não jogaria, eu coloquei ele no meu time dobradinha com o Hulk. Aí lá vai eu todo jumento, 30 minutos antes do mercado fechar, pra trocar ele pelo Júnior Santos, que negativou 3 pontos. Pois é, galera, após esse flop de apenas 50 pontos, vamos conferir o desempenho do nosso time dos desafios. Pra iniciar a temporada eu fiz um desafio bem básico. Eu só posso escalar jogadores de times que não são brasileiros. E após escalar o nosso time, ele ficou assim. Eu usei a estratégia de fazer a base do time com jogadores do River Plate e o resto de jogadores de times que eu achei que ganhariam facilmente. E era só achismo mesmo. Porque na realidade, só o River realmente me ajudou e venceu a sua partida. Todos os outros empataram e a LDU até perdeu. Mesmo assim, por incrível que pareça, o time foi bem. O ataque deitou e o nosso zagueirão Paulo Dias mitou demais. Isso que 2 jogadores contando com um goleiro nem jogaram. Era capaz da mitada ter vindo. Bora virar a página e conferir o nosso desempenho na Sul-Americana. Lembrando que, como falei no nosso vídeo de estreia, vou jogar a Sula no Rei do Pitaco, pelo fato do aplicativo disponibilizar os jogos do dia. A dinâmica seria diferente da Libertadores. Então eu vou contar como foi o nosso desempenho por dias. Então bora começando pela terça-feira, no qual tivemos 3 brasileiros em campo. Inter e Corinthians empataram, e só o Furacão goleou facilmente o grandíssimo Sport Abelhano. Eu nunca ouvi falar desse time na minha vida, mas ok, né? Nosso time foi esse. E a nossa pontuação foi essa. Bem fezes. Cara, aquele gol já pro fim do jogo que o Corinthians sofreu quebrou demais a banca. Se o Timão segurou o SG, a nossa pontuação tinha melhorado consideravelmente. Os destaques do time foram o Mastriani, que mitou com 2 gols, Yuri Alberto e Garro criaram um gol do Corinthians que deu uma força até pro time. Já os pontos negativos foram nossa zaga, que foram do Inter, já que eles não pegaram o SG, e o prêmio Bagre do time vai para o querido Borré, que borrou nossa pontuação. Já na quarta tivemos Cuiabá, Fortaleza e Bragantino em campo. O único deles que não venceu foi o Cuiabá, mas que conseguiu um empate bem justo contra o Lanús, que é um dos grandes argentinos, então tá valendo. Nosso time ficou escalado assim, e a nossa pontuação foi essa. Na trave! Quase que a mitada veio, passou muito perto dessa vez. Se eu escalo o Galhardo, que inclusive fez um dos gols do Fortaleza no lugar do Kevin Andrade, que nem sequer jogou, a mitada tinha vindo. Fora os jogadores do Boca que eu escalei, que também não jogaram. E pra fechar, na quinta tivemos apenas o Cruzeiro fechando a primeira rodada. E como eu disse no início do vídeo, o time conseguiu um empate com a equipe reserva. Nossa pontuação foi essa, praticamente a mesma bosta do time de terça, quase 40 pontos apenas. Bom, rapaz, esse foi o resumo dos nossos times na primeira rodada da Libertadores e da Sul-Americana. A mitada não veio ainda, mas é apenas o início da temporada e tem muito jogo por vir. Se inscrevam no canal para não perder o próximo vídeo, que também será das competições continentais, já que semana que vem já teremos a segunda rodada. Até semana que vem, cartolescos, que a mitada esteja com vocês.